Bandeirantes acontece. Vamos falar sobre as finanças do governo federal, principalmente. Quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo, havia um compromisso de desenrolar a reforma da Previdência, porque haveria uma economia brutal, que o objetivo era chegar a 1 trilhão, né? E depois, com ajustes aqui, concessões ali, esse número diminuiu de maneira razoável. E depois de uma discussão longa de um ano, bastou a pandemia para acabar com tudo que dizia respeito àquilo que seria economizado ao longo de um super tempo. Porque houve uma necessidade de uma ação do governo para resolver ou para minimizar os danos causados pela pandemia na vida das pessoas. Mas como ficam as contas do governo no ano pós-pandemia? E a pergunta que fica é, será um ano pós-pandemia? Nós estamos com o Gustavo Fernandes, que é professor de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Professor, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde para todos os ouvintes. Diante desse quadro em que o governo teve que gastar demais, em que as contas, óbvio, estão de forma claudicante, e nós não temos ainda uma previsibilidade do que vai acontecer. Estávamos discutindo agora há pouco aqui, sobre auxílio emergencial, e fica a questão, se o problema ou o uso do auxílio emergencial se deu porque a pandemia era grave e restringia a possibilidade das pessoas trabalharem ou de recuperar emprego e tudo mais, estamos vivendo uma situação super preocupante, porque o número de casos e de mortes cresce no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em 21 estados da nação. Como é que o senhor observa o começo do ano de 2021 sobre o aspecto das contas públicas do governo federal e a perspectiva de uma segunda onda da pandemia? Olha, a perspectiva geral que nós temos, obviamente não é positiva, né? Porque a retomada da normalidade, seja como era antes, ou seja como depois, não interessa, ela depende que a questão de saúde seja resolvida, né? Porque todas as pessoas, os consumidores, os empregadores, os investidores, estão todos preocupados com esse cenário. O cenário é muito incerto, né? A gente vê que o que a gente aprendeu agora é que em um período de 40 dias, um cenário relativamente controlado da doença, ele é alterado por um exponencial crescente preocupante, e aí fica sempre aquela questão, vai ou não vai ter fechamento, o que vamos fazer? Então, assim, o primeiro cenário que é muito complicado para 2021 é o cenário de instabilidade. E nesse aspecto, eu acho em particular, não importando aí a corrente política ou a forma de ver, eu acho que o governo federal está pecando muito na capacidade de dar um pouco mais de previsibilidade para nós, né? Embora a gente esteja falando aqui sobre gestão fiscal, o fato da gente não ter um plano de vacinas, ter um horizonte mais acertadinho, já é obviamente uma variável relevante para a gente poder imaginar o que vai acontecer. Então, suponhamos, por exemplo, que a gente tenha uma previsão, tivéssemos aí vacinas para toda a população, de 6, 7 meses, a gente sabe que então daqui a 6, 7 meses a arrecadação volta à normalidade, as coisas voltam à normalidade. Então acho que assim, o primeiro ponto é como ler os dados, né? Porque quando a gente baixa os dados e vai olhar, a gente sempre tem perspectivas no futuro, né? Fala de dívida, uma dívida ela é crível ou não, a depender da capacidade do do devedor levantar recursos para pagar. Então a gente precisa ter um cenário um pouco mais acertado para conseguir ter uma ideia do que vai acontecer na frente, né? O fato talvez o déficit público que nós fizemos esse ano tenha sido o déficit público com maior sentido social na nossa história recente, porque no final das contas nós fizemos um déficit enorme em função do auxílio emergencial, das políticas de apoio à economia em função do Covid, e todos essas medidas se justificaram. Enquanto que, se a gente pensar nos anos passados, a gente tem aí um cenário de endividamento constante há muito tempo, há décadas, e o que isso produziu em termos de crescimento econômico é extremamente decepcionante. Ou seja, em termos de resultado fiscal, o que mais assusta, eu acho que na visão de médio e longo prazo de um analista, isento, é que os gastos públicos brasileiros eles tiveram pouquíssima capacidade de transformar a sociedade brasileira, sobretudo se comparado em relação aos outros países.
E isso se dá de uma forma bem precisa. Baixa capacidade de crescimento econômico, o que diretamente se relaciona a baixa capacidade de aumentar a arrecadação, e logo esse é um credor perigoso, um devedor perigoso, ou seja, a grande questão da dívida pública brasileira, por exemplo, está exatamente no quê? Na baixa capacidade do governo brasileiro promover o crescimento econômico, aumentar a arrecadação e com isso fazer jus a essa dívida, né? Então eu diria que a gente tem um cenário super curioso em que pela primeira vez a gente tem um déficit que tem uma racional ali por trás razoável, que é o combate à pandemia, porém o cenário futuro continua muito incerto, porque todo aquele problema estrutural que nós temos, como, por exemplo, a questão previdenciária, continua intocada, e de fato é um problema muito grande, e ao mesmo tempo a gente tem um cenário de muita incerteza, e é preciso quanto antes possível reduzir ao máximo essa incerteza. Professor, peço só um segundo para o senhor, que eu tenho uma informação muito importante para dar, porque nós temos uma audiência gigantesca no litoral de São Paulo e nós tivemos o bloqueio total da Rodovia dos Imigrantes, que é uma das principais conexões, a principal conexão do litoral com a capital paulista, e houve bloqueio absoluto da pista e a Anchieta estava fechada para inversão de mão. E agora a Anchieta está liberada para subida, acabou de ser liberada a Anchieta para subida. Você que está no litoral pode vir pela Anchieta, porque só tem 2 faixas liberadas para subida de imigrantes. Então continua o perrengue para quem quer pegar imigrantes. Tem gente com o carro desligado há muito tempo, então você pode optar pela Anchieta a partir de agora. Para você que está vindo aí da Rio Santos, está vindo do Guarujá, está vindo de Santos, tem a opção da Anchieta também. Me desculpe, vamos lá, Sônia. Oi, professor, boa tarde. O senhor descreve um cenário de instabilidade que todos nós estamos sentindo aqui na pele, né? Quem não, né? No mundo, né? Não só no Brasil. Mas a pergunta que fica é como se planejar como indivíduo para 2021, já que a gente não tem certeza de emprego, de dinheiro, de renda, de saúde, né? Porque assim, a vacinação, ela está próxima, está começando, mas a imunização, ela ainda vai se dar ao longo de alguns meses. Então, diante disso tudo, fazendo toda essa conjunção de fatores, como se planejar? Na verdade, assim, se a gente tivesse essa resposta, aquela pergunta de $1 milhão, mas o que não fazer para não prejudicar ainda mais a vida diante de um cenário como esse? Olha, infelizmente é um cenário de grandes riscos, portanto não é o momento de fazer grandes investimentos, né? Porque na hora que você vai fazer um investimento ou tentar uma grande tacada, alguma coisa do tipo, você precisa pensar no seu retorno. E, infelizmente, nós estamos num cenário muito difícil. A gente pode falar em normalidade, assim, sair nas ruas em 2021, né, no ano que vem, a gente espera isso, mas, de fato, a retomada da economia, a reconstrução do que foi perdido só para 2022, 2023, e num cenário em que o Brasil já se arrasta numa crise longa, né? Eu diria o seguinte, olha, embora o governo federal tenha adotado um discurso de minimizar a doença em si, sobretudo na figura do presidente, o fato é que, do ponto de vista concreto, a gente adotou uma política econômica bem substantiva de apoio à economia. Então, eu diria que, assim, as estruturas básicas, até agora, em dezembro de 2020, elas foram mantidas, né? Porque qual que seria o grande risco que se nós não fizéssemos isso? Nós tivéssemos o fechamento de muitas empresas, né? O fechamento das empresas, desemprego, as pessoas fora do trabalho, as pessoas perdendo o seu pequeno negócio. E aí, quando começa a retomada, não é de uma hora para outra que as pessoas conseguem reabrir os seus negócios. Pelo contrário, você tem um longo período de recuperação. E eu acho que, assim, até agora a gente pode ter até um pouquinho mais de otimismo, no sentido de que todo esse esforço fiscal, ele conseguiu nos trazer agora, até aqui com um pouco de, vamos dizer assim, de robustez, tá? de fortaleza. É claro que o desfecho de 2021 com as vacinas é muito importante para que a gente não perca todo o esforço que foi feito até agora, tá? Porque o esforço foi muito grande, nós tivemos um sinal positivo aí de uma recuperação, né, de 7%, muito embora não seja igual ao que caiu antes, mas já é positivo o fato de ter tido um sinal de recuperação forte. Porém, de novo, tudo isso pode ser perdido se nós não conseguirmos nos resolver do ponto de vista da saúde no primeiro semestre, e talvez cheguemos aí nos próximos meses com uma nova onda da doença, né, que obrigaria as pessoas de volta a se retraírem e a gente volta a estaca zero, né, tendo já gasto uma fortuna em termos de recursos públicos, né. Então eu diria o seguinte, nós temos aí uma possibilidade, caso a gente consiga garantir a inexistência de uma nova onda, seja pela
a política de vacinação mais agressiva possível. Tá? Então, esse seria um cenário, entre aspas, menos pior, e eu acho que isso é possível, dados o avanço da ciência, a possibilidade aí com as vacinas, mas a gente também tem um cenário muito perigoso, que é postergar, sofrer uma nova onda, e aí a gente vai ter um espaço fiscal muito menor, mas muito menor mesmo, para repetir toda a dose de apoio que o governo teve. Nesse segundo cenário, aí é muito, muito preocupante. Aí eu diria para todas as pessoas redobrarem a sua cautela em termos financeiros. Não é momento de dar passos largos, é um momento de muita atenção, muito cuidado com as suas contas. Zaidan. Professor Gustavo Fernandes, a dívida pública, ela vai se agigantando, né? O tamanho da dívida pública já se aproxima do tamanho do PIB e temos problemas fiscais acumulados aí de anos e anos. Outro dia conversamos aqui com o professor Raul Veloso e ele defendeu duas medidas e eu queria saber qual a sua opinião a respeito. Ele defendeu, primeiro, o prolongamento, a continuidade do auxílio emergencial por mais alguns meses, né? O tamanho dessa extensão teria de ser avaliado, mas ele disse que é necessário manter. E defendeu o que já provocou discussões tremendas, né? Que é a emissão de dinheiro. Alguns economistas defendem essa medida, outros consideram um palavrão falar em emissão. Qual é a posição do senhor a respeito dessas duas medidas defendidas pelo Raul Veloso? A extensão do auxílio emergencial e a emissão de moeda. Olha, a extensão do auxílio, ela vai provocar o déficit público, mas eu acho que é um déficit público que ele se explica. Né? Olha, nós estamos aí uma medida que ela é fundamental para manter as pessoas vivas, para as pessoas com as suas vidas no mínimo de condições, de dignidade, e também do ponto de vista econômico, manter a organização econômica pronta ou com o menor número de prejuízos possíveis para a retomada. Né? Aquele ponto que eu estava dizendo, no sentido que, olha, se todas as empresas fecham, a gente não reabre as empresas imediatamente. Então, eu diria que isso é quase que um pré-requisito para a retomada de um crescimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação à emissão de moeda, eu confesso que quando nós estávamos no início da pandemia, eu tendia a ser mais favorável porque nós não havíamos uma retomada econômica. Nós não havíamos retomada, pelo contrário, a gente tinha um choque da oferta, um choque negativo na economia violento, havia pouco espaço para crescimento dos preços, porém agora a situação já é diferente, tá? Porque nós ainda não entramos, isso é uma situação paradoxal, porque embora do ponto de vista das perdas de vida nós temos um número muito alto e até chocante como a gente possa viver nessa aparente normalidade, tendo 900 pessoas morrendo por dia, mas de certa forma a economia retomou um pouco da sua atividade. Neste caso, a pura e simples emissão de moeda tende a ver com muito perigosa. E eu acho o seguinte, a gente tem que toda a questão fiscal, os números, a relação da dívida PIB, não pode ser perdido o ponto fundamental. Nós, infelizmente, como brasileiros, como governo brasileiro, perdemos o rumo do crescimento econômico. A gente fala de crescer há mais de 40 anos e não conseguimos. Eu sempre gosto de mencionar o seguinte número. Em 1980, a renda per capita brasileira era 30% da renda per capita americana. Nós estamos hoje em 15%. Então, nos últimos 40 anos, nós ficamos para trás e acumulamos uma dívida pública enorme. A pergunta é, nós nos endividamos por quê e para quê? E quando a gente vê o cenário brasileiro com mais endividamento, a grande pergunta é, novamente, vai se endividar sem produzir enriquecimento? É a história do péssimo pagador, e é por isso que a dívida pública é algo que é tão levado a sério, com medo, né, em relação à economia brasileira. E segundo, o que seria uma forma de não aumentar diretamente, mas teria um impacto econômico grande, seria a emissão de moeda, eu diria que hoje é algo que é arriscado, muito arriscado, dado que a economia já não está naquela condição singular, sui generis que estava em abril, que era quase a parada, né? A parada completa da economia, e você emitia dinheiro para as pessoas fazerem os seus pagamentos, e a possibilidade de você ter repique inflacionário era muito pouca. Agora a gente já está num cenário mais normal em termos de funcionamento econômico, eu vejo com muita coisa. Puxa vida, caiu a ligação. Vamos retomar a ligação com o professor Gustavo Fernandes,
Estava no final da explanação. No final da explanação e falando assim que mais uma vez, mais um entrevistado nosso aqui no Bandeirantes Acontece, dizendo que o Brasil perdeu o rumo do crescimento econômico, que é extremamente grave, é desanimador. A gente chega no final de ano, né, com sérias expectativas de melhora aí, principalmente num ano surreal como esse, e ouvir isso é bem forte. Nós estamos... Tá vendo por que as empresas de telefonia são campeãs no PROCON? Não é? Professor está de volta, Gustavo Fernandes. Professor, eu estava terminando a explanação da primeira pergunta do Zaidan. Isso, de fato, né? Eu vejo com muita preocupação, porque nós não, vamos dizer assim, nós não somos grandes competentes dos recursos públicos para produzir crescimento econômico, e no fundo, com a Selic tão baixa, o custo da dívida pública já caiu muito. Então, o ganho que você teria em relação à emissão de dívida, via emissão de moeda, dado o nosso histórico problemático, a nossa reputação que lá não é das boas, é perigoso. Eu não iria por esse caminho. Nós já perdemos o rumo, conhecemos na década de 80 o que é uma inflação muito alta, é melhor tomar cuidado, o cenário não é previsível e temos que ser honestos. Se o governo não consegue dar previsibilidade para a vacinação, para resolver o problema da saúde, porque no lado econômico ele vai dar previsibilidade de que vai fazer um bom uso da emissão de dinheiro. Nesse caso, é bom cautela, vamos usar os recursos tradicionais, não vamos inventar aonde já está complicado. Professor Gustavo Fernandes, nós temos aí, durante o período de janeiro a abril, né, uma série de vencimentos aí de títulos, né, que devem ser resgatados. Que tipo de pressão isso pode produzir nas contas públicas e também no custo dos empréstimos, né? Ou seja, o senhor acredita que os credores podem desconfiar da capacidade do Brasil de honrar compromissos e colocarem exigências ainda maiores, prazos menores e juros mais altos para reempréstimos? Olha, eu acho que isso fatalmente vai ser observado. Nós já temos aí as curvas empinando, ou seja, uma previsão de aumento da taxa de juros e encurtamento do perfil da dívida. Então, eu acho que isso é inevitável, né? Nós temos tempo para corrigir, temos tempo de fazer uma política econômica, uma política de saúde pública um pouco mais, vamos dizer assim, estabelecendo algum horizonte para os investidores, para os agentes econômicos terem mais, vamos dizer assim, um pouco mais de paciência com o governo brasileiro na hora de renovar a dívida. Mas, dado o cenário atual, eu acredito que sim, infelizmente, a gente vai ter aí um pouco mais cedo ou tarde, um aumento da Selic e a redução do prazo da dívida. Isso é inevitável, tá? Mas nada que culmine com o que a gente tem, que seria o desfecho pior, né? Que é quando você não consegue renovar, você tem que imprimir moeda e cai numa hiperinflação. Não, isso ainda está distante. O Paulo Guedes chegou a comentar sobre isso, algum ou outro temos alguma frase sobre isso, mas acho que esse cenário, que é o cenário limite, a gente ainda está distante. Professor, falando agora, retomada do crescimento, se todos os indícios apontam para um cenário desanimador, como é que a gente pode falar? O governo falou em emprego, em novas vagas, enfim, deve haver, a gente espera que tenha um planejamento para isso. De onde começar para que o brasileiro tenha emprego, tenha pelo menos alguma renda, trabalho, alguma coisa para sustentar a casa no ano que vem? Olha, é uma pergunta difícil, muito difícil. Não porque a resposta é desconhecida, mas porque a gente está muito longe de fazer as coisas necessárias. O primeiro ponto é que a gente tem um processo de aperfeiçoamento da nossa mão de obra muito ruim. Então, na verdade, a gente tem um contingente de mão de obra, infelizmente, com baixa qualificação, que está enfrentando muita dificuldade para encontrar emprego e, portanto, a gente tem aí um cenário de até recuperação de emprego, mas dificilmente recuperação dos salários. Então, a gente tem aí um horizonte de muita dificuldade a médio e curto prazo. O que seria muito, muito importante que os governos fizessem a partir de agora era uma intensificação das políticas de treinamento, das políticas de ensino técnico, para a gente conseguir formar melhor a nossa mão de obra e aumentar a produtividade. Sem aumentar a produtividade, a gente não consegue aumentar o salário. E num cenário de crise econômica,
tudo isso leva ao quê? A manutenção do baixo emprego, manutenção dos baixos salários. Aqui, infelizmente, aqui não tem milagre, não tem solução mágica, e nós temos que passar pela mesma coisa que os tigres asiáticos passaram, que as economias desenvolvidas passaram. A gente precisa melhorar a produtividade do trabalhador e precisamos também retomar toda a agenda de reformas para aumentar a produtividade do setor público e aumentar naquilo que o setor público influencia o setor privado, a produtividade também. Sem isso, não tem emprego. Tá? É aquela história, sem reformas, a gente não consegue ampliar o emprego, a gente vai ficar ainda no subemprego, até o sujeito conseguir alguma colocação, mas sem um salário que dá para o sujeito ter uma vida com dignidade. Gustavo Fernandes, professor de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Professor, grande abraço, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Tá Obrigada, bom? professor. Imagina, um prazer, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado.